pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais uma edição da Wisecast, o canal do podcast da Associação Wise Médios, e a gente tem aqui pessoas incríveis que vêm contar as suas histórias, né? Suas histórias de vida, de superação, de trabalho, de inovação, de empreendedorismo. E o Fábio está aqui com a gente, compartilhando aí essa bancada, né, Fabião? E aí, espectador, como é que você tá? Muito bom tê-lo aqui mais uma vez para mais uma história aí, um testemunho de vida, um aprendizado, lições que a gente deixa aqui como sempre, né? Boas histórias, boas lições, inspiradoras, né? E hoje temos mais um aqui. O copo que transborda, né? Pô, a intenção aqui é transbordar, não tem outra, é transbordar e multiplicar. Esse é o caminho do sucesso. Caminho do sucesso. E mais um amigo do Fábio aí hoje. Um amigo, irmão, apresentando já ele, o mestre Thiago Viana. Pessoal, né, primeiramente agradecer pelo convite. É uma honra estar nessa mesa com vocês, viu? É um prazer tê-lo aqui, Thiagão. Eu te conheço já há alguns anos, temos uma Péssima caminhada data. aí. A data é com o Fabião, viu? Eu vejo que você está com um caminho muito bonito para compartilhar aqui, porque além de você ser uma referência no kickbox da região aqui, na região não, nacional, né? Não, graças a Deus. Você tem um nome aí conhecido no Brasil nessa área. Parabéns pela tua trajetória aí. Mas você tem uma caminhada aí que nós vamos contar. Vamos chegar lá. Devagarzinho, né? Temos tempo para isso hoje. Tem um trabalho lindo que você faz aí. Parabéns. Palestrante também, né? Palestrou na Wise já também, inclusive, viu, Fabião? Palestrou na Wise, ele falou pra mim que já veio num projeto, não sei qual unidade foi. Foi no Galpão, né? No Galpão. É isso aí. Leva palestra motivacional, de lições. Ele foi lá, teve com a gente lá no Sistel faz 2 semanas aí. Maravilhoso. Deixou lá tem gente até hoje impactado. Digerindo o que foi passado ali, de tão importante que é. Tão transformador. Mas é isso aí, o gostoso de ver é quando você entende que o que você tem de bom tem que passar próximo. Tem que multiplicar na vida do outro. Com certeza. Tiagão, fala um pouco de você e de onde veio o Thiago Viana. Rapaz, tenho que pensar bem para começar. Bom, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que muitos já conhecem o trabalho da Wise. Quem não conhece, espero que venha conhecer. Assim como eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Wise antes de estar aqui com vocês, né? E respondendo a pergunta do Fábio, a gente fica feliz porque é muita história, né? É muita história dentro do kickboxing, sim. Hoje muitas pessoas conhecem o Thiago Viana do kickboxing. Eu tento mudar um pouco isso, né? Trazendo a outras vertentes que a gente tem hoje trabalhado, tem estado à frente, mas ainda é o Thiago kickboxing. É muito comum você ir num lugar e fala, pô, eu conheço esse cara aí, hein? E, pô, kickboxing, vai dar alguma aula? Ainda mais que você tem um homônimo aqui, bem conhecido também, que é amigão meu. E aí você tem que falar, Thiago Viana, mas qual? O doutor ou o mestre? Mas sabe, Fabião, que isso é uma pergunta legal, né? É algo legal de se falar. Quando eu comecei lá num colégio particular, eu tenho 20 anos de história dentro de um colégio. Vai para 19 anos, na verdade. Desde quando eu me formei, eu dou aula num colégio particular. Sim. E eu vi uma placa de um Thiago Viana, Uhum. formandos. Eu dava aula para o primeiro, segundo, terceiro colegial. Uhum. E tinha uma placa lá com o Thiago Viana. E me chamou a atenção. Falei, pô, Thiago Viana? Eu até achei que era brincadeira dos alunos, né? E tinha. Sim. E ele estava em cursinho já. Então, eu dava aula e ele já estava em cursinho de medicina. Ele veio aqui. Ele veio aqui? Se você olhar alguns episódios para trás, tem história linda. Não, eu vi ele com vocês, aqui no projeto de vocês. E assim, é legal porque eu tenho muitas pessoas que linkam a gente em comum. Inclusive, eu tenho um médico que eu dou aula em comum, eu tenho você em comum, eu tenho o Diego, tenho o pessoal da igreja em comum, né? E, inclusive, no dia lá, eu estava numa oração, eu vi ele do meu lado lá. Eu conheço ele também, né? E é muito comum pessoas me ligarem. Você imagina assim, se para vocês é engraçado, imagina pessoas que me ligam no meu celular, eu atendo, viu? Doutor, esse dia uma moça mandou para mim, tem que... Tiagão, você veio contratar como secretário, hein? Me mandou uma mensagem assim, se abrindo já. Viu, eu tô fazendo isso, eu tenho que tomar aquilo. Eu falei, moça, eu acho que você mandou a mensagem pro Thiago errado. Aí ela falou, não, doutor? Eu falei, não, eu sou o Thiago, o nosso método de emagrecimento é um pouquinho diferente aqui.
Tem que fazer umas flexão, uns agachamentos, ela deu risada e eu passei e falei, não é o mesmo Thiago, né? Mas assim, sobre a minha história, eu venho de uma família bem humilde, né? Um pai que ele era construtor, mexia com pintura. A minha mãe também cozinheira. Bauru mesmo. De Bauru mesmo, né? Nascida e criada em Bauru. Legal. E eu lembro, assim, de algumas coisas muito rápido. Eu sempre que gostei do esporte, né? Não é à toa que hoje eu estou no esporte, atuando no esporte, mas eu comecei muito precoce no futebol. Joguei muita bola. Não parece, mas joguei muita bola na minha vida já. No rachão da vila. Não, além do rachão, era nos campos mesmo, cara. Verdade. Eu tive oportunidade desde pequenininho. Semi-profissional, escolinha, tudo? Escolinha e tudo. Na Que verdade, legal. nossa época, né, Fabião? Infelizmente, não é igual hoje, né? É. Hoje tá tudo mais moderno, mais Tá. prático, né? A molecada fala, brinca, tudo mais. Hoje tem um olheiro, hoje tem um contrato. Na minha época não tinha nada disso. A gente jogava bola porque amava mesmo. É. Então, tanto é que quando Bem eu, assim. eu fui jogar bola, eu joguei na seleção de Bauru, fui escolhido, e eu jogava bola com o Gererê. Olha que doido, hein? Bem conhecido em Bauru, ele levou muita gente para fora, trabalhou muito projeto social também, né? Muitas pessoas carentes. E eu fui jogar bola, me descobri no futebol e tive uma lesão muito séria jogando contra o time do Santos. Eu tive a oportunidade de jogar um Joelho, né? joelho. Eu joguei Pra contra quem não conhece, tem um livro aí. Tem, o livro tá, Fala depois a gente um mostra pouquinho ele do aí. livro aí, faz a propaganda. Vou fazer- Eu li o seu livro. É, Conta toda a história. bate rápido. Na verdade, assim, esse é um livro piloto, né? Aham. Agora o nosso outro livro está quase pronto já, Mais que um? que vai vir com as histórias específicas agora, pausadas, né? Mas aí eu joguei muita bola, vou abreviar um pouco, é bem grande a história, né? E comecei a me apaixonar pelo futebol. Tive a oportunidade, machuquei o joelho, e naquela época, como eu disse, o meu treinador chegou na minha mãe e falou, ó, tá machucado, cuida aí, coitado, sem estrutura nenhuma. E ali é onde eu linko o esporte com o propósito de vida meu já hoje, né? Não tem como contar a história não pensando no propósito de vida hoje. E desde aquela época, Deus já tinha um propósito na minha vida. E eu nunca vou esquecer de um retiro que eu fui, um pouco antes, buscando respostas para aquilo que eu estava vivendo, que eu machuquei o joelho, uma lesão grave no joelho, com 14 anos de idade. E os médicos falaram assim, ó, Não vai mais jogar bola. não vai jogar mais bola. Na verdade, o médico que eu tive a oportunidade de ouvir a fala dele, depois eu virei amigo dele hoje, Aham. ele falou assim, ó, não vai jogar mais bola, não sobe mais em árvore, não corre mais. E a gente sabe que essas palavras são muito duras, né? Ainda mais vindo de um médico na idade que eu tava, uma família muito humilde. É uma sentença, cara. Uma sentença. É, a gente leva ainda mais uma criança que não tem tanto discernimento. Tinha nenhuma. Você toma aquilo como verdade. Então, assim, ali eu vejo o trabalhar de Deus. Eu fui num retiro, naquela época já novo, em busca de resposta. E eu achei ali, eu comecei os contatos com os primeiros profetas da terra já. Uma pastora chegou em mim e falou assim, ó, filho, se eu tiver que quebrar a perninha de uma ovelha para não deixar ela se perder, eu quebro. E, nossa, aquele dia Forte, hein? forte, naquela vez assim, e falou que Deus tinha algo muito grande na minha vida. Eu tinha 14 anos, eu estava no retiro lá, falei, meu Deus do céu, e nem entendia muita coisa, mas ali eu vejo que naquela época eu comecei a entender, e você vai entender agora, o meu primeiro tema de palestra chama Mente Blindada, e foi ali onde Deus começou a me preparar, naquela fase já. E é legal falar sobre isso porque eu tinha 14 anos ainda, hoje eu tô com 40. Então, assim, Deus começou a blindar minha mente naquele momento. E eu eu tenho dois documentários, que isso eu acho que nem você tem acesso, vou te mandar os dois, tá? Opa. Eu tenho um que é o primeiro e tenho um que é o segundo. Conta a história da minha cirurgia, e depois o segundo conta um pouco da história do kickbox mesmo. E eu comecei a correr escondido. Porque Isso tá no livro. Tá no livro. Mas, assim, no documentário, eu começo a colocar os detalhes, né? Tá. E assim, eu corro escondido pelo fato de eu queria fazer um esporte, mas eu tinha muita dor, eu tive muitas experiências com dor, né? Hoje, quando chega uma pessoa na minha academia, o cara fala assim, eu tenho dor aqui, tenho dor ali. A gente fala, bem-vindo, né? Mas não bem-vindo para sacanear, é um bem-vindo assim, bem-vindo, você vai escolher essas dores. Qual o tipo de dor você quer ter? A dor de você superar uma lesão, superar uma... A dor física ou emocional? Ou emocional. É isso Ou até aí. mesmo uma dor do sedentarismo, né? É, isso aí. É a dor de você jogar a toalha, né? Sentir muitas vezes um inválido, e é aquilo que eu me sentia naquela época. E eu comecei a trabalhar tudo isso aí, juntou tudo, resumindo. O futebol foi ficando para trás, mesmo jogando muito futebol assim, em forma brincadeira, saiu aquele foco do profissional, né? Fiz a cirurgia com 16 anos, a primeira cirurgia com 16 anos,
E dali eu comecei a correr, e eu tive a oportunidade de fazer uma prova na 6ª CSM, Bauru, que era o Exército, que é o Exército, né? Hoje representando aqui em Bauru. Com 18 anos. Eu fiz com 17, entrei com 18, fui aprovado, por quê? Essa você não sabia também, acho que muita gente não sabe, né? Eu fazia matemática, cara. Eu comecei faculdade de matemática. Fiz 1 ano de matemática. E quando eu entrei no Exército, verdade. Tudo a ver com o que você faz hoje. Tudo a ver. Deus foi bom, né? Mas esse 1 ano eu comecei, eu passei em matemática, não tinha aberto educação física, era minha segunda opção, era minha primeira opção, mas não tinha, né? E eu entrei no Exército, eu fui contratado no Exército para trabalhar no setor financeiro do Exército. Então entrei lá e assim, aqui em Bauru, para quem não sabe, é um sistema bem administrativo. Tem a parte estrutural da manhã militar, muito legal. E depois da tarde é a parte burocrática, a gente faz os pagamentos, faz tudo que o Exército tem que fazer mesmo no estado do Noroeste do estado de São Paulo. E ali eu comecei a desenvolver corrida, fui para maratona, corria. Eu fui campeão também brasileiro de esporte ecológico, que é um esporte com bússola. Eu tive um coronel que ele ensinava muito pra gente, chama orientação. Estão até analisando para ser olímpico esse esporte. A AFA, a SpaceX, a AMAN, eles competem de uma maneira assim absurda nisso aí. É bem legal. É coisa de doido, né? Coisa de militar, né? Mas ia muito bem. Depois, logo em seguida, eu consegui transferir meu curso de matemática para educação física. E quando nessa virada de 18 anos para 19, eu comecei a treinar kickboxing. 18 para 19. Essa data eu ainda lembro bem. E ali por que eu comecei a treinar kickboxing? Porque eu fui conhecer através de um amigo meu e eu já estava no Exército, sempre gostei de treinamento físico. No Exército nós fazemos muito TAF, né? Eu tinha excelente nos TAF, que é corrida, barra, flexão, que é o teste de aptidão física. E eu fui treinar num lugar, cara, o que me conquistou. Não foi o soco, não foi o chute, não foi a filosofia no começo, foi o treino intenso, cara. Eu fiz um treino lá intenso, saí com dor na garganta de tanto firmar a minha barriga para tomar chute. Na arte marcial a gente usa o termo old school, né? Escola velha. Não tinha paradores, né? Não tinha esse negócio de colocar luvinha, parador, era no corpo mesmo. E saía dali. Pé no corpo. Hoje a gente usa um termo bem vulgar, né? Que fala, era no pelo mesmo, né? Mas era mesmo, viu, gente? E assim, ali eu fui desafiado. Ali, mais uma vez, eu me vejo num desafio comigo mesmo. Porque ali era aquela história, ou você não volta nunca mais, ou você voltava e encarava e se desafiava. E eu comecei a me desafiar cada vez mais. Nisso, na faculdade de Educação Física já. E logo em seguida, uma proposta, assim que eu saí do quartel, para entrar como coordenador no CIPS. Eu trabalhei como personal trainer, quando me formei, né? Tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que abriram muitas portas na minha vida. Deus usou para abrir muitas portas, me ajudar e também criar algumas pontes. E quando eu fui para o CIPS, eu comecei um projeto social de cara. E esse projeto social eu falo que é meu porque eu não ganhava para isso. Eu dava aula até às 5 e meu horário de ir embora era às 5. Mas eu ficava até às 6, 6h15, 6h30, com a molecadinha que eu peneirava lá para treinar. E dava uma aula para eles praticamente de graça, né? Hoje, na verdade, de graça. E ali eu comecei minha história com o kickboxing. Eu treinava num lugar, mas eu tinha uma equipe maior até do que o meu professor que dava aula na equipe na época. E vou dar um pulo aqui agora, porque não vem muito a falar sobre isso, né, o início, mas esse meu professor ele foi para a Finlândia, né, que tinha a equipe em Bauru. Hoje ele está na Finlândia, muito bem. E depois de todo esse tempo, eu tive a oportunidade de, como ele foi embora, né, alguns alunos que estavam para se graduar faixa preta tocaram o seu negócio, desmembraram, né? Um foi para cá, um para lá. E eu tive a oportunidade de abrir minha academia em 2010. 2009, 2010, né? A minha academia, eu já tinha o meu projeto, já dava aula. Do zero, academia. Do zero. Ali então, você já estava entrando no ramo empreendedorismo. Ali estava, Fabião. E assim, foi muito legal, porque eu dava aula para uma família de renome em Bauru. E essa pessoa, ela acreditava muito em mim. Deus sempre coloca as pessoas para acreditar na gente, né? Ela fala, Thiago, faz isso. Eu já trabalhava no CIPS, eu fazia as viagens, eu tenho que pegar um podcast só para falar das viagens. Vai ser um podcast bem emocionante, porque cada viagem que eu fui com esses meninos,
eu passei um sufoco. Se eu pudesse hoje, eu não iria mais. Sério. Não iria porque hoje eu sou pai. Imagina eu vejando com seu filho e falando assim, Fabião, ó, tô aqui em São Paulo, em Budas Artes, seu filho tá aqui no hospital comigo, ele tá na cadeira de roda aqui, viu? Mas vai dar tudo certo, viu? Cara, umas viagens muito doidas, assim, com o filho dos outros. Na época, eu tinha o presidente lá do CIP, não vou falar o nome também, ele obrigava a gente passar nos promotores e ir com a guarda. Não tinha necessidade porque era em estadual. Certo. Mas eu ia com a guarda dos caras no bolso, papelzinho no bolso, super responsável por todo mundo e tinha apenas 24, 25 anos. E eu não imaginava o tamanho da responsabilidade que eu estava fazendo. Só que desde a primeira viagem que eu fui com 5 alunos, foram 5 medalhas de ouro. Isso é uma coisa assim que é bem legal falar. A gente sempre foi muito focado, né? Desde a primeira competição e até Pan-Americano, Sul-Americano. Nossa equipe é uma equipe muito dourada, né? Posso falar que eu sempre levei o meu trabalho muito a sério. E quem treinou comigo sabe disso. A gente sempre, né, nunca podíamos perder para atletas melhores, mas para nós mesmo não perdi. O treinamento nosso sempre foi muito focado. Eu acho que eu juntei um pouco do que eu cresci com um pouco que eu aprendi no exército, né? Aprendi a disciplina, a excelência no que fazer, sabe? Sempre fui um ótimo militar. Eu falo que eu sempre fui um bom professor porque eu fui um bom aluno e um bom militar, né? Então, assim, eu trouxe isso para minha equipe. Tem muitas coisas que hoje a gente... Né, o pessoal que é mais velho brinca comigo, mestrão, se deu uma aliviada, hein? Mas não é. Hoje eu tenho uma filosofia que eu prefiro deixar a pessoa, mesmo sabendo que tem que lapidar um pouco mais perto, do que espanar. Porque eu acho que a gente tem muito mais para somar com a pessoa perto do que a pessoa espanar. Né? Por mais que existam algumas coisas na arte marcial que é um pouco intolerável, né? Que é a disciplina, o respeito. Então eu tento trazer tudo isso hoje, né? De uma maneira que não venha perder as pessoas. Né? A gente brinca muito, mas vocês como empresário também, como empreendedor, né? A gente sabe que parece que é só mais um, mas não é. A gente pega um carinho, a gente ensina alguma coisa, tem alguma coisa, a gente vive uma história junto. Na luta, as histórias são vividas intensamente, né? Mas e você acaba sendo referência, né, pro aluno. Há muitas vezes, a maioria das vezes, o aluno ele encontra mais referência no professor, principalmente de alguma coisa que ele gosta, do que na própria família. Ó, Fabião, é tão sério isso que você está falando, que assim, hoje eu trabalho com bastante alunos, mas eu trabalhei com bastante projetos. E vocês que acompanham os projetos, a gente foi pai, foi mãe, foi psicólogo, foi amigo, foi irmão, sem saber. Porque hoje tem, para honra e glória do Senhor Jesus, né, que nos coloca na vida das pessoas, assim como Ele coloca pessoas nas nossas vidas, muitos relatos, mas assim, muitos mesmo, até pela experiência que eu tenho hoje de vida, mais de 20 anos, né? Pô, você foi um pai que eu não tive, você foi isso que eu não tive, isso é gratificante, é demais, gostoso. Né? Isso aí, assim, isso vem linkar hoje com um propósito, né? Tudo já estava alinhado num propósito que Deus tinha, mas ainda era com a minha força do meu braço, né? E para ficar um resumo, de uns 5 anos para cá, eu falo que eu tive um encontro com Deus diferente, né? Eu já tive algumas experiências com Deus lá atrás, mas eu tive uma experiência muito forte com Deus em relação ao meu propósito. Eu sei disso, eu acompanhei isso. A gente se conhece, já deve fazer uns 10 anos. Uns 10 anos, eu acho. A gente tá naquelas contas aquele dia, mas por cima uns 9, 10 anos. É, por aí. Né? Eu acompanhei essa trajetória, essa mudança. E assim, é legal porque as pessoas começam a conversar comigo, às vezes me pedem opinião sobre elas começarem a palestrar. Eu falo, nunca foi o foco do dinheiro, né? O profissional. Por mais que a gente pode se vender, eu tenho curso de coach, master coach, tenho formação de educação física, eu tenho alguns cursos que eu fui buscar, né, de aperfeiçoamento, PNL, mas nunca foi por isso, sempre foi um propósito, sempre foi algo que queimou dentro de mim, de querer transbordar, de querer jogar uma semente. Eu sempre foquei na semente. Sucesso, isso aí. E quando eu fiz uma escola de cura, eu aprendi um pouco mais sobre a semente. Como a nossa semente na vida de uma pessoa é muito importante para a pessoa e para nós também. Né? E depois disso, a proporção mudou. Eu tive algumas palavras do Senhor na minha vida e que eu vejo hoje se cumprindo, cada uma delas, nenhuma se perdendo, da forma que Ele falou, do jeito que Ele falou. Hoje estar aqui não deixa de ser mais uma palavra que eu vejo se cumprindo, né, de Deus preparando pessoas, mudando a mesa, né? Eu vejo que de um ano e meio para cá, um ano, Deus ele mudou minha mesa de uma maneira muito, muito assim sobrenatural.
E a gente tem que estar pronto, né? Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, né? Na arte marcial, eu carrego isso comigo. Na arte marcial, na minha vida e na minha vida espiritual. Tem que estar pronto, que você nunca sabe qual vai ser a hora e nem o momento, né? Que você vai precisar de dar uma palavra para alguém. Que eu falei, eu fui no hospital hoje, eu fui focado numa coisa. Fui fazer uma visita hoje, né? E eu fui focado numa pessoa. Mas eu chego lá, é outras pessoas. O propósito é sempre maior. Nunca é... O nosso propósito é muito pequeno, perto do propósito que Deus tem. A gente enxerga pouco. Ele enxerga o todo, né? E assim, né, voltando para a academia. Hoje, a nossa academia ela é bem conhecida porque, como infelizmente tudo só é conhecido depois de muitos resultados. Então, nós ganhamos ali muitas vezes como melhor academia do estado de São Paulo, Copa do Brasil, brasileiro, e ganhamos um título como melhor academia da América Latina uma vez, né? E por que hoje nós não competimos mais isso? Porque a confederação que eu participava, por motivos de desorganização e algumas coisas que nós não concordávamos, nós saímos fora dessa confederação, que é um princípio hoje que infelizmente acontece muito com o kickbox, com a arte marcial no Brasil, a venda de uma faixa preta. Então, assim, eu não concordava com aquilo, nossa academia é muito grande, nós éramos sede, eu sediava meu espaço para que pessoas de fora viessem junto com os meus. Então, era muito triste ver um aluno meu de 6, 7 anos treinando para conquistar a faixa preta, a tão sonhada faixa preta. Chegava pessoas que nunca treinaram kickboxing e compravam a sua faixa preta junto com ele. Então, assim, isso foi uma opção minha. Então, eu quis sair fora dessa venda de faixa pretas, né? E como sempre, né, a gente não agrada todo mundo, mas a gente tem que, pelo menos, buscar aquilo que a gente crê que é o certo, né? Sim. E hoje nós participamos com uma confederação. Depois de um tempo, tive a oportunidade hoje de ser presidente de uma confederação de kickboxing, hoje chama CKBR, Confederação Brasileira de Kickboxing Brasil. Então, assim, mais uma vez o propósito, né? Hoje nós estamos aqui e talvez nem você tenha esse conhecimento, mas hoje, graças a Deus, a gente é muito convidado para dar seminários fora do estado. Tive até alguns convites para fora do país também, né? Agora vamos ver se vai dar certo para começar a colocar em prática isso. E dentro desse propósito eu consigo fazer um pouco dos dois, né? Porque o diferencial hoje do Thiago Viana, né, do mestre Thiago Viana, né, quando a gente vai para esses lugares, não é só um seminário. Então eu faço um trabalho de base antes, eu consigo fazer uma palestra, né, consigo fazer uma dinâmica com eles diferente, consigo trabalhar um pouco daquilo que eu venho aprendendo, que eu venho carregando há algum tempo. Então, quando eu vou a algum lugar hoje, a gente monta um cronograma, faz uma palestra, depois a gente tem um papo de mesa ali, com o pessoal com perguntas. Depois eu tenho um tempo, que eu gosto de ter esse tempo, para o pessoal vir trocar uma ideia, bater um papo, para a gente fazer uma conexão. E eu tenho tido muitas experiências com pessoas, muitas. Você consegue nesses seminários voltados ao kickbox? O foco principal é o kickboxing, mas você leva, mas consigo levar Você leva valores cristãos, princípios, aquilo que te transformou. É o que me transformou, é o que faz a diferença hoje, é o que faz eu ser diferente hoje, né? É isso aí. Eu vou ter uma agenda agora, eu tive uma agenda agora recentemente no Paraná, foi surreal, até o dono do hotel foi impactado. Olha só. Eu fui dormir 3 horas da manhã, Ei. desci tomar um café, cara, alguma coisa falou assim, toma um café. Eu desci a escada, cheguei de cara com o dono do hotel. E eu não sabia, né? Achei que era E comecei a conversar, um senhor, eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, né? Mais experientes. Até 3 horas da manhã. E assim, esse propósito começou a acontecer de uma maneira muito forte. E de um tempo pra cá, eu confesso que eu tô meio assustado, né? Porque a gente sabe, né? Nós três aqui sabemos quando a gente fala Papai do Céu, eis-me aqui. Né? Eis-me aqui, usa-me, a mim. É a hora que ele quer, é do jeito que ele quer. A gente só tem que estar atento. Mas assim, hoje... A maneira que tem acontecido, assim, me assusta, porque é todo dia, se bobear todo tempo, toda hora. Tem hora que eu chego no meu cantinho ali, eu falo para as pessoas mais próximas, que eu tenho essa intimidade, que tem esse conhecimento, né? Esse entendimento. Será que eu estou ficando doido? Mas não é, cara. Eu vejo que realmente as pessoas estão sedentas por uma... Não é só isso. Você se enche. Você se encheu disso. Você se encheu do Evangelho, de Jesus. E o Espírito Santo fala. Aí a pessoa passa do seu lado, você sente algo que outra hora você nem percebia. Falava, mas não dava ouvidos, né? Não queria ouvir, né? Ou não ouvia, né? Ou não queria ouvir, ou não ouvia até. A habilidade vai mudando, né, Tiagão? A gente percebe isso aí. Fabião, e assim, outra coisa que você falou que é legal, né?
você me perguntar, Tiagão, como que você entrou no presídio? Porque eu vou em presídio antes de ser capelão. Pera aí, conta melhor essa história. Você vai presídio, explica aí pro nosso público. Olha, é assim, né? A gente com essas palestras em escolas, em empresas, inclusive até você que está assistindo, se tiver interesse, pode né, conversar com a gente. O foco principal é jogar a semente, é transbordar. Transformação mesmo, sabe? E não me pergunta como, eu tento lembrar toda vez, eu tenho, né, essa dificuldade, falar, como que eu comecei a primeira vez? Na verdade, eu lembro que eu tinha um aluno, como a gente tem muito, esse é um detalhe na academia, né? E Deus falou que ia me dar muitas chaves, e eu vejo essas chaves como essas pessoas que Deus coloca no meu caminho. Na minha academia tem de tudo. Você perguntar, eu vou falar pra você que tem. Perguntar que tem um açougueiro, tem padeiro, tem tudo. Tudo que você imaginar tem. Alguém te abriu essa porta. Não só abriu essa porta, como outras. Mas é uma porta que eu sempre fui. Esquadrão da Vida, eu sempre palestrei lá. Eu sempre palestrei, nossa. Onde você trabalhou lá? Então, ele comentou, o que ele comentou, agora eu falei porque, né, Renascer, essas ONG em Bauru, clínica de reabilitação, fui em todas. Né? Sempre quando me chama eu vou, dou um jeito. Eu tento arrumar um jeito para ir. Né? Não gosto de deixar ninguém na mão. Hospital, Rede Famesp, AME, estadual, ano passado eu perdi as contas de quantas vezes eu fui, mas o presídio, eu tenho um aluno que ele é agente e um dia ele comentou comigo alguma coisa, na hora que eu fui ver eu estava lá dentro já dando palestra e assim, eu comecei sozinho, eu demorei para ter uma pessoa para começar aí comigo, um parceiro, eu sempre fui sozinho. Sozinho. Coragem, com a minha camisa minha farda. Quem tá de fora fala, mas você tá indo num presídio, né? Olha, no começo eu ouvi muita crítica e a maior crítica ela vinha por 2 motivos. Primeiro, porque é crítica normal, naturalmente já, né? Julgamento. E segundo, porque não tinha um presídio que eu ia e qual uniforme que eu ia. Por isso que eu mudei o uniforme. Porque eu ia com o meu uniforme. Uniforme de kickboxing. Sim. Tal. Chegava lá, os agentes ficavam tudo mordido. Agora só faltava essa. Agora o cara vai ensinar kickbox pros presos. Eu ouvi muito isso, cara. Vai ensinar os caras da porrada. Eu ouvi muito isso. Esse pessoal vai ensinar os caras da porrada em nós. Viu? E o pior de tudo, né? Quem já entrou em presídio sabe. O pessoal treina pra caramba, né? No horário de sol deles treina. Tem tempo, né? Tem. Eu passei um raio num presídio aqui na região nossa e eu dei aquela espiadinha. Eu fiquei impressionado. O cara fazendo barra com uma mão só. O cara com a mão aqui no disco, fazendo barra. Ó, o que eu contei foi umas 20. Que isso? Eu contei umas 20, mas não sei nem de que hora o cara tava lá fazendo barra. Eu contei umas 20, eu olhando pro cara ali. Né? E eu brinquei com os caras, e os caras falaram, que esse cara tenha se convertido. É verdade. Aí tinha esse preconceito. Aí eu falei, eu tenho que parar com essa camisa, cara. Eu vou com uma camisa vou colocar uma camisa cristã. Aí veio a ideia da camisa de capelão, né? É uma aí eu farda mesmo. Hoje é a farda mesmo. Eu hoje tenho uma lá, cadê? A minha tá pronta. Tá lá pronta e se Deus quiser vai ser farda, usada aí, ó. Tem o nome, é bonito. Tem tudo um porquê, um motivo, né? Da simbologia. Isso. Então, assim... Lindo. E, Tiagão, aí você tá lá fazendo um trabalho de impactar emocionalmente, mas também espiritualmente, né? Na verdade, ele é mais espiritual do que emocional, né? Sim. Emocional, a sabedoria do homem, ela chega ali, né? Mas o espiritual, se a gente não tiver em conexão... Pra mim, tá os dois muito conectados. É junto, né? A mentalidade com a fé, né? Eu acho que a mente e fé... Se você quer evoluir na inteligência emocional, você vai acabar encontrando que você vai ter que subir na espiritual. É isso. E é um casamento muito importante, né? A alma, que tem uma necessidade, mas que se não tiver o espiritual, não é completo, né? Então, tem o corpo, a alma e o espírito. Se não tiver o espírito, não está feito. Agora fala pra mim, ganha algum dinheiro pra isso? Não ganha, mas o André falou uma coisa aqui, Fabião, agora, e foi muito legal. Fez um flash na minha mente, assim, hoje eu fui no hospital orar pelo menino na UTI, e o nosso mental, você sabe que dizem os estudos que eles estão nos ouvindo. A mente é o último a desligar, né? Dizem os estudos, isso mental. Isso no coma, né? Isso é o que o estudo, que o conhecimento nos traz. Tá. Mas por Deus está no céu, não é a primeira experiência que eu tenho com essa. Hoje eu estava orando com ele estava ali assim, né? Mais distante aqui. Eu comecei a orar com o olho fechado e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que a alma dele estava ouvindo. Foi isso que ele falou no meu coração.
E eu cheguei mais perto dele e eu falei, eu sei que você está me ouvindo. E eu falei para ele. E você falou agora da mente, da alma, fez um estralo aqui. Forte. É forte, cara. É forte porque isso, quem traz é a graça, né? É o Espírito Santo que nos dá a direção. Mas sobre receber, Fabião, não recebemos nada por isso na terra, né? Eu creio muito... Esse era o propósito da pergunta. Eu sei que não. Não há um retorno financeiro. Mas há um cumprimento de uma grande lei. Eu creio. Ama o próximo como a ti mesmo. Amém. Para você ir num presídio de pessoas que estão lá já condenadas, julgadas, ninguém está lá porque gosta de estar lá ou porque é bonzinho, né? E você ir lá e doar seu tempo para isso, Tiagão, isso é forte, cara. E assim, isso ó, é amar o próximo mesmo. Isso para mim, isso aí é na prática. E ali não tem foto, né? O mais legal é isso, porque hoje o cara vai no hospital, tira uma foto. Você sabe que eu tive uma experiência com Deus de ir no estadual, orar para uma pessoa? Eu fui orar pelo seu pai uma visita antes. É verdade. Eu fui orar para uma pessoa que me pediu, eu cheguei lá, eu peguei o celular para tirar uma foto. Eu peguei o celular para tirar foto, o Espírito falou para mim assim, não tira. Eu peguei assim, ó, eu me olhei na selfie, eu ia tirar a foto, o Espírito Santo diz no coração, não tira. Guardei o celular quietinho, como se a voz estivesse assim, alguém falando comigo, não tira. Então, assim, é algo que você começa a entender que é o secreto. É o secreto mesmo, é o que você planta aqui na terra e que vai colher lá no céu com o Papai do Céu um dia. Né? Não é nada em troca, mas é o eis-me aqui. Eu sou muito pedinte para Deus, né? Eu peço muito dons, eu peço muito sabedoria. Cuidado com o que você pede. Não, mas eu peço consciente. Eu Eu peço consciente. Até por isso que hoje eu tento ter uma forma de... Deus já falou que vai me honrar de outras maneiras, mas eu tenho alguns testemunhos bem legais sobre isso também. Mas eu tenho visto, assim, essa disposição, né, que, como qualquer pessoa sabe que o tempo é o mais caro nosso, mas essa vontade. Tem dia que, por Deus, tá no céu, cara. Eu tô na minha motinha ali e a minha vontade é ir pro hospital e entrar lá por alguém. Então, por que você pede para Deus tanto o dom de cura para não orar por ninguém? Porque você pede para Deus tanto dom para não orar, para não transbordar para ninguém. E isso é uma coisa que tá muito, muito assim, bate no meu coração, muito constante, sabe? Eu estava falando na Wiener essa semana, fui convidado para falar na reunião de empresários lá e estava falando exatamente sobre... Eu falei também na Doneb, acabou casando que na mesma semana eu estava uma semana antes estava na Wiener, na outra semana era minha vez de falar lá no grupo da Doneb. E falando do alinhamento, de você entender os talentos que você tem, e os talentos você nasce, com alguns se desenvolve ao longo do tempo, e os dons que é Deus que te dá, que você pede e Deus te dá. Mas ambos os dois, ele tem uma finalidade única. Ele não serve para você. É para os outros. Sempre os outros, né? É para o próximo. É para o próximo. É para ser pode distribuído. O dom do amor, que é um dos maiores, o amor não serve para você. É para alguém. Ele é para alguém. Entendeu? Então, isso é interessante. As pessoas às vezes não se dão conta, não entendem o sentido disso. Mas se você olhar toda a trajetória de Jesus no ministério dele, nunca foi para ele. Nunca foi para próprio engrandecimento. Era sempre o próximo. Pelo contrário, quando tentavam engrandecer ele se retirava. Não, e dos ensinamentos finais, né? No momento final lá, ele vai lá e começa a lavar os pés dos discípulos e ele fala. Na verdade, quem pensa ser o maior, né, vai ser o menor. Né? E eu que sou o maior, me coloco como o menor. Como o menor, exatamente. Fabião, mas assim, uma coisa que é legal a gente falar tudo isso aí, né? Sobre a gente tem que crer que Deus está no controle de tudo e quando a gente está disposto e entende os talentos que nós temos, a importância do investimento dos talentos, né, que para a gente poder multiplicar os talentos, porque não é para nós. Um dia vamos ter que prestar conta. Eu fiz até um vídeo recentemente sobre isso. Eu entendo muito essa palavra, queima muito meu coração. E o mais legal é como a gente pode ativar pessoas. É algo que está no meu coração. Ativar pessoas. Porque se a gente consegue impactar pessoas, se a gente ativa mais um aqui, essa pessoa consegue impactar pessoas. E quem sabe a gente não tem a sorte de ativar um Saulo aqui, ó. Pensou se ativa um Saulo, cara? Nossa. E se Saulo vira um Paulo aqui na Terra? Nossa. Então é isso que eu fico pensando, sabia? De impactar pessoas. Eu penso muito nisso hoje. Sim. E é uma coisa que tem uma carência muito grande, né? A gente tem pessoas que conseguem... Primeiro, eu acho que o adoecimento do ser humano é não entender que ele tem um vazio dentro e só tem uma forma de preencher.
E às vezes a pessoa fica tentando preencher de uma forma e de outra, mas não da forma correta. E a forma correta a gente sabe que é Deus, né? Só. É o É o que Espírito enche. Santo, né? E eu falo que na minha trajetória, das minhas experiências particulares, tanto de fé, de escolhas e de propósito, isso teve um peso gigantesco na minha vida. Então, a minha mudança de vida, a minha mudança de mindset foi essa. Porque eu vim de uma família totalmente estruturada, comunidades carentes, favela, violência do lado, todo o caminho errado ali. E a hora que virou a chave para mim foi o quê? Foi esse lado. Foi entender que todo o vazio que eu tinha, toda a dor, toda a raiva, naquela minha experiência de fé, Deus preencheu. E a hora que Deus preencheu, saiu aquele vazio e começou a mudar a minha perspectiva e propósito de vida. E hoje eu sou resultado desses 22 anos dessa minha experiência, eu sou resultado de fazer escolhas pensando nesse novo alinhamento espiritual. Entendeu? E aí hoje a gente vê consequência, parte das consequências disso. Mas é isso que me curou e que continua me curando a cada dia, né, pra gente fazer novas escolhas. Às vezes a pessoa está doente porque as escolhas erradas dela tá adoecendo a pessoa, né? Com certeza. Isso é interessante. Tiagão, o que você está semeando é forte. É um impacto, não é assim, é o que eu falo sempre, é um impacto geracional. Como você consegue aconselhar e ativar, como você falou, na pessoa o caminho que ela vai encontrar para se preencher, aquilo muda uma geração. Muda uma geração de filhos, netos, talvez até bisnetos. Fabião, e assim, né? Só para a gente poder também encerrar aí, como é importante a gente ter essa percepção das pessoas para ativar, né? A gente sabe que muitas pessoas não foram ativadas até hoje porque ainda carrega algo com si, né? Que a gente brinca que é o pecado de estimação. Então, as pessoas estão nos assistindo aí também, é muito importante deixar uma mensagem. Às vezes você está no ponto de ser ativado e o inimigo que está ao nosso derredor 24 horas bramando como leão, ele vem e te cutuca, ele te aponta naquele pecado de estimação. Então a gente tem que olhar para esse pecado de estimação hoje que não pertence a nós, entregar nas mãos de Deus, pedir força para Ele, para que a gente se limpe. Porque muitas vezes a gente demora para ser ativado, eu vejo pessoas aqui rodando em círculo, como a gente tem um processo de mesa com algumas pessoas, né, em círculo, porque a pessoa quer romper e o pecado de estimação prende ela. Amarra, famoso laço e embaraço, né? Vai amarrando, vai prendendo e não deixa a pessoa... Escraviza. Então a gente tem que estar atento com esse pecado de estimação, gente, pelo amor de Deus, dá um basta nele, porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande, não só para mim, né, para o Anderson, para o Fabião, mas para todos nós. Todos nós somos agente de ativação e na mão de Deus as coisas mudam, né? A proporção muda. Amém. Amém. Parabéns, Tiagão. Obrigado, viu, por compartilhar um pouquinho da tua história. De breve, grande, nossa história é grande. Resumida. A gente sabe que é uma história grande aí, né? E tem a família ainda, o Thiago é pai, né? 2 filhos lindos. Duas bênçãos abençoadas várias vezes, viu? Ministério Família, Ministério Kickbox, Ministério de Jesus. Posso acrescentar uma coisa aqui, Fabião? Dá tempo ainda? Claro. Isso que ele falou é muito importante, né? Uma outra coisa que a gente tem que refletir bastante, eu creio que todo mundo passa por isso, que a gente às vezes começa a crescer muito por fora. E eu tive um momento da minha vida que agora é recente, tá? Com Cristo, orando, jejuando, buscando ali na palavra e tal. Mas eu consegui parar e ver que eu estava crescendo muito por fora. Mas o que Deus ele quer é que nós crescemos primeiro por dentro. E a nossa base, a família, a nossa esposa, nossos filhos, é uma coisa que a gente não pode vacilar, cara. Porque ali... É o grande ministério. É o principal ministério. Não adianta ganhar o mundo e perder a família. Essa é a palavra que queimou durante algum tempo no meu coração. E então hoje eu dou uma atenção maior ainda para esse ministério. Porque se a gente não dá atenção para esse ministério, que é o principal, que é a nossa família, é a pessoa mais importante na Terra, que é a nossa esposa... Toma cuidado, né? Que o inimigo ele não tá de brincadeira, não. Cuida, hein? Cuida. Cresce por dentro e por fora, né? Você que tem um cônjuge aí, sua esposa, seu marido, cuida, porque o mundo quer quebrar isso. É ministério muito, é ministério de Deus, né, cara? A família é a criação dele.
E é poderosa a família. Dentro da família surge tudo. Surge grandes forças de mudança, né? E hoje o inimigo ele quer matar a família. Quer quebrar, espalhar tudo, aquela família disfuncional. E o que acontece ali de problemas, a gente sabe que uma família machucada afeta os filhos, afeta os netos, né? Mesmo que depois eles mudem, tenham esse espaço, mas a gente sabe que existe o caminho de volta é muito herança. longo, né? E aí fica cada vez mais trabalhoso para recuperar, né? Mas o trabalho nosso é esse. É fazer isso que você está fazendo aí. Parabéns. Obrigado pelo exemplo que você dá. Tá? Me sinto pequeno perto Fabião, da tua história aí. E outra, pessoal que está nos assistindo, deixar um convite, tá? Hoje nós temos 9 projetos sociais para honra e glória de Deus, espalhado em Bauru todo, né? Depois a gente deixa o link da academia, totalmente gratuito. Então, se você tem vontade de fazer um esporte, pode procurar a gente, pode me procurar também. Né? Se não tiver como fazer nos projetos, a gente abre uma vaga na academia para vocês, que ninguém fique sem fazer esporte. Até porque os projetos nós trabalhamos, né, mente, o corpo e o espírito. Então, assim, tá todo mundo convidado também para conhecer. Parabéns por esse projeto. A maioria deles está em igreja, né? Igrejas. A última, agora a nona, nossa igreja foi na igreja amigão do Fabião também, lá na Vineyard de Bauru. Foi top, começou 100%. Inclusive hoje, terça-feira, tá acontecendo nesse momento um projeto na Vineyard e um projeto na Mefir. Meu, casa cheia, com umas fotos lindas, pessoal treinando, dando oportunidade para quem não tem condição. Eu vi o projeto lá, tá lindo. Legal. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Esse é o alinhamento. Dentro da ideia do alinhamento de dons e talentos e encontrar propósito, existe uma palestra que eu ouvi, e quando você consegue encontrar isso, você consegue receber o preenchimento, que é o interior, e é a grande virada de chave que as pessoas não conseguem entender, que não é trabalho mais. Não, imagina. Não é um trabalho, porque hoje as pessoas estão fazendo muito isso, Fábio. Troca o seu tempo por dinheiro, e é o trabalho em si, mas não consegue enxergar que o trabalho daquela pessoa está ajudando. Né? O seu trabalho lá, você está ajudando a questão física, né? Aí você faz o completo, né? Sim, mental. O físico, mental. Tem uma salinha abençoada lá para a gente dar uma atenção também. Um aconselhamento. Você entrega o a mais. Então as pessoas vão lá para ter a preparação física, e aí com a sua disponibilidade ali você consegue entregar muito a mais. E aquilo, quando você consegue fazer esse alinhamento, você consegue colocar uma energia muito maior. Por isso é voluntário que você vai no final de semana, você vai dar palestra, porque e é um pouco que falta um pouco nas pessoas, é isso. Se doar, né? Se doar, né? E isso é o propósito. Porque o propósito, ele não é algo, porque às vezes você pode falar, tem um propósito de ficar rico. Isso não é um propósito genuíno, é um propósito puro. Porque o propósito, ele tem que estar além de você. Ele tem que servir as outras pessoas. Sim. O propósito é para isso. Então, o propósito, ele tá além de nós. Então, se você é um projeto, é um planejamento, eu quero ficar rico, eu quero... Para quê? Entendeu? A pergunta é para quê? Em algum momento vai ser para impactar pessoas. Se ele tá além de você e tá para servir as pessoas, esse é o propósito genuíno. Isso aí. E esse é o alinhamento que gera energia nas pessoas, que essa energia não tem hora, não tem tempo, não tem dificuldade. Não tem desculpa, muitos não conseguem encontrar esse caminho. Não conseguem encontrar esse caminho. Entendeu? Só que quem faz isso, eu posso falar que é o bem-aventurado. Que é o bem-aventurado, que é o que dá, Sim. o que dá do que o que recebe. Porque melhor é dar do que receber. Entendeu? E isso é um negócio que cura. Entendeu? E por isso que eu vejo assim, o Fabião tá aqui, a gente tá há quanto tempo já também caminhando no podcast. Quanto você ganha, Fabião, pra estar aqui no podcast? O Ais tá pagando? O Leandro tá aqui, ó. Leandrinho aqui. O Leandro, a gente acaba tendo auxílio de custo pra ele, coitado. Mas assim, aqui. A gente tá aqui como propósito. Eu não ganho nada pra estar aqui, pra estar compartilhando. Você também, quanto você tá pagando seu cachê aqui, Thiago? E acho que é isso que é legal, né? As pessoas entenderem isso. Acho que... Mas é quando a pessoa entende que tem coisa na nossa vida, isso eu entendi muito cedo na minha vida já, que o dinheiro não compra. Depois eu tenho um podcast só disso. Só vou falar como Deus nos honra com isso, cara. Legal. Mas parabéns. A gente tem uma mensagem final? Deixar uma mensagem final que a gente sempre traz, Thiago, que a gente tem aqui o público que assiste a gente, além dos empresários, amigos, a galera que participa do canal, o pessoal que já participou das entrevistas também, mas a gente tem um público jovem aí. Sim.
E aí pensando na sua adolescência lá com 15, 14, qual é a mensagem que você deixaria para você lá hoje com essa idade, com uma maturidade aí já maior? Qual que é a mensagem que você deixaria para esses jovens aí que tá começando, mas pensando que fosse você lá atrás? Mensagem tem um monte, que eu adoro mensagem, cara. Vou falar uma de Deixa uma simples, ó. Vai. Mente forte não habita em corpo fraco. Uh, Essa é uma mensagem que eu gosto Boa, hein? bastante porque ela é real. ó. Até O porque físico tem que acompanhar tem que acompanhar, Fabião, o porque assim, espiritual e o emocional. sabe por que tem, Fabião? Porque Deus ele quer a gente completo, cara. É isso. E a gente é templo do Espírito Santo. E assim, o que você transborda na vida de uma pessoa hoje, né, eu falo muito para muitos pastores isso aí, né? Cara, imagine você fisicamente bem, seu corpo bem, sua mente bem, meu espírito vai voar em você. Então, assim, mente forte não habita em corpo fraco. E tem até uma parte reversa, né? Assim como o corpo forte não habita em mente fraca. Se você parar pra pensar, tem alguma coisa a ver. Mas a primeira frase que eu gosto, que é nosso lema de academia, na nossa camisa, sempre nós carregamos uma frase. Sozinhos somos fortes, Uhum. juntos somos invencíveis. Legal. Muito bem. E é Obrigado. isso, mais uma história aí, Fabião. Boa, né? cara? Fantástica Poxa. aí. Obrigado Eu que agradeço. por estar aqui com a gente. Obrigado também quem chegou com a gente até aqui. É isso aí. Não esqueça aí de seguir o canal, clicar no sininho aí. E é isso aí. Valeu, Leandro e todo o pessoal. Valeu, Leandro. aí. Obrigado. Obrigado Prazer, pela cara. produção, Leandro. Obrigado a você que participou de mais um Wisecast. E fica ligado, vai ter mais. A gente está sempre com histórias aqui inspiradoras, chaves que modificam, que transformam a vida. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.